que a gente vem tanto batendo nessa tecla de a gente compreender a criança pequena como um ser que pensa. E não é um pensamento simples, é um pensamento bem elaborado, é um pensamento complexo. Tanto que a criança que é dado o direito de se expressar é uma criança que age no mundo de uma maneira diferente. E quando essa criança age no mundo de uma maneira diferente, as pessoas costumam atribuir isso a uma genialidade, a uma superdotação, e não ao fato de a criança ter tido o privilégio de estar cercado de adultos que entendessem a necessidade dela se expressar e que, mais do que entendessem, que estimulassem ela para que cada dia mais ela se expressasse um pouquinho. Eu tenho falado a vocês sobre a questão da qualidade das interações, da necessidade de que essas interações sejam positivas e de alto nível. A criança, ela precisa ter contato com outras crianças, precisa ter contato com outros adultos, precisa ter contato com o mundo dela, da cultura dela, mas com outros mundos e outras culturas. Enquanto o professor não entender e a família não entender a necessidade que existe de a criança interagir com o diferente e conhecer a diversidade que existe no mundo, a criança vai estar sendo privada de um conhecimento, de uma construção de conhecimento muito mais elaborada. A gente precisa estar constantemente lembrando a adultos que essas não são vasilhames a serem preenchidos. Eu acho que a gente já rompeu, ou já deveria ter rompido há muito tempo, com essa ideia da educação bancária. Já no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, quanto mais na educação infantil. Na educação infantil, a gente precisa romper com duas coisas, com o assistencialismo e com a escolarização. A gente, de certo modo, conseguiu romper um pouco com o assistencialismo. Mas vamos lá, vamos continuar falando sobre a questão da qualidade dessas interações e sobre o que elas podem proporcionar a uma criança. A criança que tem na família um espaço onde ela fale, onde ela seja ouvida, é uma criança que ela atua no mundo de uma forma diferente. Então, é uma criança que demonstra, através das suas palavras, a complexidade do seu pensamento. Já a outras crianças não é dada a oportunidade de mostrar essa forma sofisticada e complexa através da sua expressão, da expressão das suas ideias. Por quê? Porque a cada momento essa criança precisa se calar. O adulto, quando a criança convive com um adulto que não entende que essa criança ela tem muito potencial, que é uma criança, sabe? Que toda criança tem esse potencial, ela já esbarra no primeiro problema de vida, que é o problema da não escuta, que é o problema de não poder falar, que é o problema de não poder se expressar. Então, quando você vê uma criança chegar, por exemplo, num programa de televisão e ela conversar muito bem com um apresentador e ela defender suas teses, seus pontos de vista, a pessoa diz assim, isso aqui é um prodígio, é uma criança acima da média. Como foi o caso da Maísa e de tantas outras crianças que aparecem aí. Mas a verdade é que se você estimula qualquer criança, essa criança vai lhe dar uma devolutiva com a criança e de repente ela verbaliza coisas e ela te leva a pensar sobre coisas que você, adulto, ainda não pensou. Eu educo os meus filhos. Na maioria das vezes, eu estou sendo educada por eles. Que na medida que eu interajo com eles e que eles colocam para mim os seus posicionamentos, eu vou refazendo o meu pensamento. Eu vou
me formando, né? E me transformando e me construindo nessa interação riquíssima. Porque quando você abre possibilidade da criança falar sem medo de ser julgada, sem medo de apanhar, sem medo de ficar de castigo, sem medo de ser constrangida, essa criança ela vai lhe dar uma devolutiva muito grande. E talvez você aprenda mais com ela do que ela com você. Então a criança, a interação com a criança precisa ser essa interação de afeto. A gente sempre fala, o afeto é algo imprescindível às relações humanas e muito mais a relação entre professor e aluno. A criança, ela aprende melhor com quem ela sabe que a ama e com quem ela ama. A criança, ela respeita quem ela admira e ela ama a pessoa que ela admira. E ela precisa dessa devolutiva do professor. O professor da educação infantil, ele precisa ser um professor afetivo constantemente. Se você não consegue dar afeto, e existe uma problemática muito grande nessa questão de dar afeto, quando você não recebeu é difícil você dar, né? Obrigada, amor. É difícil você dar. Eu, certa feita, conversando com uma professora, com a colega, e ela disse assim, eu compro muita coisa para a escola, compro muita coisa para os meus alunos, mas eu não consigo abraçar. Mas o afeto não está apenas no abraço. Só que o afeto não pode vir na coisa. Compreende? Eu trazer sempre um presente para a criança e dar esse presente, a simbologia que existe ali é que o afeto ele vem num objeto, ele vem numa coisa. E pode ser perigoso você demonstrar para a criança, boa noite, Marlene, que constantemente o afeto que ele vai receber vai vir numa coisa. Muitos pais fazem isso, sentindo-se culpados por não conseguirem abraçar porque não foram abraçados, não conseguirem beijar porque não foram beijados. Esses pais dão coisas para os filhos. Todo dia, toda semana, é um brinquedo novo, é uma coisa nova. E essas coisas, elas não suprem a necessidade do afeto, do contato e da relação. A mesma coisa é a relação professor-aluno. Você pode levar 1000 pirulitos por semana. Você pode todo dia levar uma lembrancinha. A criança ela vai querer o contato. Ela vai querer a atenção. Ela vai querer a escuta. Ela vai querer o afeto, o amor. Porque isso é que é imprescindível nas relações. Não é imprescindível que eu dê um presente no Natal, por exemplo. Não é imprescindível que tenha um aniversário. Toda vez que tiver aniversário tem um bolo. Mas o afeto, ele é assim, imprescindível às relações humanas e mais a relação de professor-aluno. Eu já ouvi falas de colegas que dizem que não vão dar afeto para a criança porque eles não são a família da criança. E aí é que você vai se perguntando, né? Como é que você entra numa área para lidar com material humano, com a criança, se você não consegue ser afetuoso? Se você acha que o afeto não é algo que precisa ser inerente à sua relação. Em qualquer espaço que você chegue. Obrigada, Suzana, pelo carinho. Em qualquer espaço que você chegue. Se for um espaço humanizado, você se sente bem. Se for um espaço onde as pessoas não têm a menor vontade de se relacionar com você, se for um ambiente frio, você sente a diferença. Por exemplo, a pedagogia de Paulo Freire, ela não é trazida apenas para o campo educacional. Ela é trazida também para o espaço da medicina, da enfermagem. Então, quando você chega para ser atendido por determinado médico, se ele, de início, começa a conversar com você, se ele, de início, entende que você está numa situação em que você está com medo e ele tenta quebrar o gelo, você se sente muito melhor.
Quando você entra para fazer um procedimento médico e a enfermeira que lhe atende é uma moça gentil, é uma moça que te pega na mão, sabe? Que te dá apoio. Faz toda a diferença você estar ali. Que o nosso aluno, no momento que chega na sala de aula e olha para a gente e sente o afeto que a gente tem por ele, o dia dele vai ser mais feliz. E o nosso também. Mas não pode ser um aluno, não pode ser o que vem bem vestido, ou que está com a mochilinha mais bonitinha, ou que está mais organizadozinho, ou que a mamãe manda presente, lembrancinha para o professor. Não tem que ser esse aluno. Precisa ser todos os alunos. Então, quando esse texto diz que a gente precisa compreender que para a criança, né, conhecer o mundo envolve o afeto, envolve o prazer e o desprazer, a fantasia, o brincar, o movimento, a poesia. A criança conhece o mundo dessa forma. É na interação com o outro. São nessas relações que muitas vezes são deixadas de segundo plano, são deixadas de lado, para que a gente trabalhe coisas que talvez para aquele momento não são extremamente necessárias. Provado e comprovado que a criança ela aprende melhor em grupos. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente trabalha com crianças especiais, por exemplo, que as mães sempre verbalizam que a criança, no momento que chegou na escola, ela desenvolveu-se melhor. No momento que esteve em contato com outras crianças, essa criança começou a ter um desenvolvimento diferente. Muitas mães de crianças especiais acabam tendo outro filho para que essa criança possa interagir com outra criança e assim desenvolver-se melhor. Então, quando a criança ela chega até a escola e essas experiências que a criança tem na escola são experiências ricas, significativas e positivas, a possibilidade de que essa criança se desenvolva muito mais rapidamente é maior. Eu tive uma infância extremamente livre. Então, brinquei bastante. Brinquei na rua, brinquei embaixo de árvore, brinquei com a enxadinha que a minha mãe fazia para mim, para poder eu ir para a roça com ela. Enquanto minha mãe limpava o feijão, eu ficava embaixo do pezinho do buzeiro com a enxadinha bem pequenininha, que a gente chama de enxadeta, com um cabo pequenininho, e eu ficava ali, brincando. Enquanto a minha mãe limpava a roça, eu brincava de limpar a roça também, só que na sombra, embaixo de um pé de um buzeiro. E cada vez que eu brinco, ou que eu brinco ainda hoje, inclusive, adoro brincar, cada vez que eu brincava, eu ia levantando hipóteses sobre a vida, sobre a sociedade, sobre como se resolve o problema. E são lembranças que para mim são extremamente fortes e significativas. Aos 4 anos de idade eu lia. E lia bem. Não escrevia, mas lia. E todo mundo à minha volta valorizava muito o fato de eu ler tão cedo. Mas não é porque eu li tão cedo que eu acho que toda criança que está dentro do centro de educação infantil vai ler tão cedo. Porque eu não li cedo por estar no centro de educação infantil e nem porque estava sendo alfabetizado. Eu li cedo porque me foi permitido que eu lesse cedo. A gente foca na questão de senta e vamos aprender a ler, escrever e contar, e a gente esquece que é nas interações que a criança vai se desenvolvendo cada vez mais, né? Estruturando melhor seu pensamento, sabe? Consegue fazer elaborações muito mais complexas, que é o que vai dar conta dela aprender a codificar, a decodificar, a interpretar. Nada pode ser desconsiderado na questão da interação e da brincadeira. Se os estudiosos dizem que os eixos estruturantes precisam ser as interações e as brincadeiras, né? Eles não falam com base no que eles querem falar, mas falam com base em pesquisas. E a gente precisa começar a respeitar os teóricos um pouquinho mais. A gente precisa estar constantemente lembrando
que a gente não pode centrar todo o nosso trabalho apenas no desenho, ou apenas na pintura, ou apenas no movimento, ou apenas na escuta. É preciso ser um professor que você compreenda de diferentes linguagens e permita que essas linguagens possam ser utilizadas constantemente no dia a dia pelo seu aluno. Mas, se você começa a considerar que o importante na educação infantil é só aprender a escrever o nome, é só aprender a fazer os numerais, você está centrado em apenas uma linguagem, apenas uma forma de se expressar, né? Você está priorizando. E muitas vezes a gente não prioriza, na educação infantil, a gente prioriza determinada linguagem. No Fundamental 1, a gente prioriza determinada disciplina. E geralmente a gente prioriza aquilo em que nós somos mestres, aquilo que nós temos a convicção de que estamos fazendo certo. Só que a gente precisa, né, explorar também outras linguagens, para que não fique algo, né, em que a criança só tem acesso a uma forma de expressão, porque isso minimiza o seu fazer pedagógico e minimiza a qualidade das experiências da criança. Então, dito isso, a gente precisa, de início, a princípio, pensar em duas coisas: a necessidade do afeto nas relações e a qualidade das interações das nossas crianças. E que essas interações não estejam reduzidas à interação que ela tem com o colega, ou com determinado colega, ou apenas com o professor, ou apenas com a família. Quanto maior o nível de interação que essa criança tiver, quanto mais pessoas ela, com quantas mais pessoas ela conseguir interagir, ela conseguir conversar, tanto melhor. Tanto melhor. Porque isso vai trazer uma riqueza para ela. E a gente precisa constantemente estar focado, né, nessa questão. A criança interage a partir das brincadeiras, mas ela interage também numa roda de conversa. Ela interage também enquanto a mãe está fazendo um bolo, enquanto um pai está fritando um ovo. A criança ela interage o tempo inteiro. E é preciso que a gente comece a considerar as interações da criança como algo de extrema importância e de extrema relevância. E que a gente veja sentido e que a gente dê significado a essas interações. Então a gente vai estar constantemente controlando, com interações controladas, né? Apequenando isso, fazendo com que a criança ela tenha contato apenas com esse mundo, apenas com essa cultura, apenas com esse gênero textual, apenas com essa linguagem, quando a gente precisa expandir. A gente precisa trazer para a criança possibilidades inúmeras, de diversos espaços, de diversas culturas. E quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a nossa criança aprende, mais ela se desenvolve. Até mais.